Aí hoje eu tô até com uma camisa mais assim florida, mais tropical, porque a gente vai falar sobre bronzeamento. Na verdade, a gente vai falar sobre a volta das clínicas de bronzeamento artificial e como advogados no Brasil estão usando uma artimanha advocatícia, vamos falar assim, do direito, para conseguir liberar a atuação dessas clínicas. Clínica de bronzeamento artificial num país tropical. Olha, gente, saiu uma matéria no UOL, eu fiquei chocado, né? Porque não é só sobre a volta do bronzeamento artificial, é sobre a volta do bronzeamento artificial usando-se uma artimanha jurídica para isso. Veja, a matéria do UOL, né, fala sobre esse ressurgimento das clínicas de bronzeamento no Brasil, porque começa frisando que assim, a Anvisa, desde 2009, ela se baseia na RDC 56 de 2009. Essa RDC se baseia também na International Agency for Research on Cancer, que está relacionado com a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, que fala que o UV, classifica o UV como uma radiação que é cancerígena. Veja, antes que você venha falar, mas a gente precisa de UV para fazer isso na pele, para fazer aquilo, para vitamina D, ninguém está falando isso. E guarda para você essas coisas, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas entende que a gente está falando de um país tropical, que já recebe UV o ano inteiro numa quantidade super alta. Então você não precisa ficar se bronzeando para conseguir ter a dose de UV que você precisa. Se você for da tua casa até a padaria, você provavelmente já vai conseguir receber, usando esse tipo de roupa aqui, ó, você já vai conseguir receber uma quantidade de UV muito adequada para a produção de vitamina D que você precisa, tá? Não é... E assim, porque proteção solar, vitamina D... Já caiu também esse tipo de coisa. Eu vou deixar aqui, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso depois. Não vou deixar as referências hoje não. Vou deixar vocês com a pulguinha atrás da orelha para vocês procurarem e querer me rebater para depois eu bater com vontade. Vocês sabem que eu sou isso, né? Eu sou barraqueiro pra caramba. Tenho uma alma de subcelebridade que vocês não têm ideia. Você vem com suposições, eu venho com fatos científicos. Mas aí eu vou deixar aqui uma frase importante que tanto a IARC vai falar, né, essa International Association of Research on Cancer, não existe uma dose segura de UV. Esse que é um ponto. A gente precisa do UV de forma muito bem entendida para a produção de vitamina D, mas não só isso, mas para mim para outras situações metabólicas na nossa pele. Mas a gente precisa entender que não existe uma dose segura porque depende muito da sua vida. E como disse vida, quer dizer, desde tudo que você acumula na tua vida, até onde você está aí, pequeno cavanhoto, né? Todo esse tempo que você chegou até aí para vir aqui pegar os seus dedos engordurados e vir reclamar falando que usar protetor solar diminui a vitamina D, que tem que suplementar a vitamina D, porque não sei o que a gente vai bater com vontade em outro vídeo. Mas a questão não é essa. A questão também tem a ver com você tá aí na sua casa, você trabalha como? Você pega e você anda quanto no sol? Você trabalha no sol? Você se expõe? Você tem uma recreação? Você consegue ter recreação? Inclusive bronzeado e recreação e capitalismo tem tudo a ver. A gente vai fazer um vídeo sobre isso depois. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Os advogados, o que os advogados fazem? Eles usam um slogan que eles falam que eles conseguem uma liberação via liminar em até 30 dias para você aí que quer investir, né? Você quer ser aí um CEO de MEI, fazer a sua clínica de bronzeamento. E aqui, gente, eu não vou entrar nas situações que podem entrar com todas as questões sociais sobre que tem relação com o bronzeado e tudo mais, que a gente pode discutir isso muito no outro vídeo. Aqui a minha questão não é se você faz o bronzeado de fita numa laje ou alguma coisa assim. A minha questão aqui é clínica de bronzeamento artificial não é segura, simplesmente porque a gente não tem uma agência regulatória que vai dizer como fazer e o que fazer, e ainda mais, não sabemos de forma alguma qual que é a dose segura de UV, não só porque não temos agência regulatória, porque a gente não sabe qual que é essa dose segura. Olha só que coisas, né?
Então, assim, muito complicado. Meu Deus! Vou trazer alguns dados, né? O advogado ali na reportagem disse que tem em torno de 1.000 liberações em todo o território nacional. Gente, o Brasil tem 5.400 municípios, 5.200, uma coisa assim, né? Quer dizer que mais ou menos para cada 5 a 6 municípios a gente tem uma clínica de bronzeamento artificial. Isso está muito próximo de você. Claro que em alguns locais isso vai estar mais concentrado, em grandes centros e tudo mais. Mas vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar na dimensão do problema? Isso num país que os índices UVs eles vão variar sempre em torno de 6, que vai ser alto, até 11, 12 em médias, podendo chegar aos níveis mais altos no verão, dependendo de como é essa exposição. Isso aqui garante eritema, queimadura, eu vou usar muito a palavra eritema nesse vídeo, queimadura solar, para qualquer tipo de pele, tá? Quando é muito alto assim, até mesmo fototipos mais altos. Também vou usar esse termo fototipo e depois eu explico para vocês. Perguntando assim, mas Vitor, o índice UV é UVB e as câmaras aqui são UVA, é a mesma coisa? A gente vai chegar lá, calma lá, senta aí, não fica nervosa. A questão que a gente está passando agora nesse momento é que até o legislativo já está tentando fazer com que isso se torne lei. E que possam existir, porque falar é uma atividade comum, é uma atividade de comércio, então não se pode legislar em cima disso. Inferno! Eu conversei com alguns advogados e esses advogados, eles falaram para mim o seguinte, enquanto não tiver uma legislação votada pela Câmara, blá 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 blá, outros advogados podem sempre usar dessa brecha para falar assim, a Anvisa não faz a legislação, ela dá como se fossem recomendações, né? Ela vai criar ali as portarias e tudo mais, a Anvisa cria uma legislação, mas ela não cria a legislação com relação à atividade comercial em si. Existe isso, eles conseguem entrar com liminar na justiça, porque fala, é só a Anvisa que está falando assim, gente, não pode, está proibido, você não pode, a Anvisa, falar sobre a questão da liberdade comercial aqui das pessoas. Adoro a palavra liberdade, a palavra liberdade ela é usada hoje em dia para poder justificar que você vai fazer mal para as pessoas. Então, a liberdade de fazer mal para as pessoas. Não é só sobre aqui se o UV é seguro, quanto que você usa, tudo mais, né? A questão também é sobre a segurança das máquinas e os procedimentos. Quanto tempo que você pode fazer, onde que você pode fazer, qual que é a intensidade. Se está proibido é que não pode comercializar. Se não pode comercializar, todas essas coisas elas não estão na legislação. Então você está muito com problemas se você for fazer, porque é assim, é fritar um ovo ali. Você não sabe quanto que você está colocando de energia, quanto de proteção, qual que é o tipo de protetor solar. Você sabe qual que é o tipo de protetor solar que você tem que usar? Você vai usar protetor solar, você vai usar um acelerador? Você deve usar um óleo de urucum, né? Porque é o que é bom, né? A gente vai a merda, pelo amor de Deus. Voltei aqui. Essas câmeras de bronzeamento, elas não emitem necessariamente UVB. Vai ter um pouquinho. Mas o que ela vai emitir é o UVA. Meu Deus, o que é isso? O Sol, essa coisa que está ali em cima, né? E aí ela emite raios para a Terra, vai trazer para a gente como se fosse pacotinhos de energia. Esses pacotinhos de energia, eles vão ter diferentes tamanhos. Gente da física, me desculpa, tô tentando fazer isso aqui ficar fácil para quem não é da física, tá? É difícil até para quem é da física, né? Mas vai ter diferente tamanho, que a gente pode chamar de comprimento de onda, que pode ser partícula, pode ser onda, não. Tá, não vamos entrar muito nesses pontos. Mas imagina que vai chegar a diferentes tamanhos. E esses diferentes tamanhos é como se fosse jogar... eles conseguem entrar na sua pele de uma forma mais superficial, mais profunda, conseguem interagir porque esses tamanhos, essas formas são diferentes, com diferentes moléculas. E aí o UVB, que é esse que sempre se colocou como grande problema, e apenas ele, que depois, nos anos 2000, a gente começou a olhar para UVA, luz visível e outras coisas, ele é um problema grande sim, de fato. Por quê? Essa forma de energia que vem do Sol, ela vai chegar na tua pele, ela não vai penetrar tanto, vai ficar mais ali na epiderme, até a junção com a derme, nas primeiras camadas da pele, só que ele consegue, direto no teu DNA, formar alterações ali, e essas alterações podem levar, obviamente, a câncer de pele. É importante falar também que o UVB a gente consegue proteger usando protetor solar. O FPS, o fator de proteção solar, tem relação com isso. E foi uma das primeiras coisas que a gente sempre tentou proteger. Então os primeiros protetores solares sempre foram assim, gente, uma meleca, porque era só para isso, né? Aí começa a se olhar para o UVA. Só que o UVA tem duas caras. Tem um UVA que ele é mais próximo ali do UVB, então ele vai ter um caráter um pouco diferente, e tem o UVA que é mais próximo da luz visível, que tem um caráter um pouco mais safadinho.
ele é mais silencioso. Voltando um pouquinho para o UVB, ele ainda tem uma capacidade de formar o que a gente chama de eritema, então ele inflama. Ele tem uma inflamação aguda, não que os outros não façam, mas aí vai entrar, né? O UVB junto com esse UVA mais próximo dele, vai inflamar de uma forma mais rápida. Então você consegue em 6 a 24 horas já ver a vermelhidão. Por isso que você vai para a praia e já fica um peru, entende? Por conta disso. Agora, se você se expõe só ao UVA, esse mais longo, esse eritema vai demorar para formar. E aí parece que nada aconteceu, você não ficou vermelhão, né? Então não teve problema. E adivinha qual que é o comprimento de onda dessas lâmpadas? O VA mais longo, tá? O VA mais próximo da luz visível. Ele é tão mais próximo que ela chega a ser violeta, que é a primeira cor que a gente vai olhar. Então, por que é ultravioleta, né? Porque daí a gente entra no espectro visível, começa com violeta. As lâmpadas vão emitir ali entre 350 e 370 nanômetros. Para você entender, o EVA vai mais ou menos até 400. Então, é bem no finalzinho mesmo. E onde que os nossos protetores solares são péssimos em proteger? 350 para frente. Hoje em dia a gente tem uma formulação ou outra, um filtro ou outro que consegue fazer isso. Então, por que a gente usa o UVA? Porque o UVA ele é bem interessante, especialmente desse comprimento, para estimular os nossos melanócitos a produzir e jogar a melanina ali nos queratinócitos, que é assim que é feito o processo de bronzeamento, né? O processo de produção de melanina. B, que é aquela radiação que vai causar a mutação mais direta, ele deixa um vermelho rápido porque também tem uma questão inflamatória e tudo mais, e um pigmento ele é mais tardio. Então ele vai ter mais uma ideia com essa pigmentação pós-inflamatória até, sabe? Então a pigmentação da UVB é mais tardia. Já o da UVA, especialmente esse mais longo, é uma pigmentação mais rápida. Só que ela é um pouco diferente. E por isso que você fica meio cinza, amarronzado, fica aquela cor meio com cinza, com laranja, uma coisa meio Trump misturado com uma socialite caring americana. E o UVA, especialmente mais longo, ele causa pouco eritema, ele é mais silencioso, ele penetra mais na pele, ele alcança as camadas mais profundas e apesar de ele não causar o câncer direto como o UVB, né, essas mutações, né, ele pode aumentar muito, ele é um dos que mais aumenta o que a gente chama de estresse oxidativo, radicais livres. Como aumenta muito radical livre, vai fazer com que a sua pele entre um processo de fotoenvelhecimento muito rápido, mas esses radicais livres também podem levar a alguns processos, não só de envelhecimento, né, que é uma coisa mais estética, mas também pode levar a alguns processos que podem desencadear câncer de pele. Se vocês já estão entendendo, tem muito problema aqui, desde não ter legislação, passando pela situação de que a gente não precisa disso no Brasil, pela situação de que o bronzeado é diferente, pela questão estética, pela questão de marcador social, e até chegando na questão de que o UVA, ele tem uma questão de ser mais silencioso, a gente não vai vendo os danos que estão sendo causados ali, menina. Mas mais uma vez, se uma tecnologia de saúde, muitas aspas aqui, ela não é regulada, ela é desregulada. Então não há segurança, não há protocolo seguro e ela é ilegal. Veja, a gente pode olhar dessa forma. Aí pode vir um advogado e falar, não é ilegal, porque é só a Anvisa que fala lá, não tem uma lei. Tá vendo? Gente, advogado te leva na lábia. Ele consegue falar o que quiser, tá? Porque até se tiver lei, vão tentar achar um jeito. Não se preocupa, vai achar uma brecha ali. É para isso que serve a advocacia. Entendam que meu ponto não é julgar se você faz ou não, por que você faz ou não, se você tem que tomar ou não sol. O meu ponto é olhar para vocês e falar assim, gente, eu, enquanto uma pessoa que formou em farmácia, fez doutorado em farmácia, trabalha com a parte de cosmético, com a parte de fisiologia cutânea, a minha função aqui é falar para vocês, cuidado, tá? Cuidado. Criando mais uma treta com mais um nicho, o nicho de bronzeamento artificial e advogados de porta de bronzeamento artificial. É isso, a gente pode usar esse termo. Tinha porta de cadeia, a gente pode usar agora advogado de porta de bronzeamento artificial. Será que eles são laranjas como Trump? Será que eles fazem? Estão perguntando várias questões que se levantam aqui.